Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você vive sua vida. Uma pergunta tão poderosa que foi formulada por um dos filósofos mais influentes da história, Friedrich Nietzsche. Quantas vezes você já se pegou vivendo no piloto automático? Acordar, seguir a mesma rotina, fazer as mesmas reclamações, tomar as mesmas decisões e no fim do dia, nada muda. É como se a vida fosse um disco arranhado, repetindo sempre os mesmos trechos. Nietzsche observava exatamente isso na sociedade do século XIX, e que se aplica ainda mais ao nosso mundo atual. A maioria das pessoas vive em uma espécie de sonambulismo existencial, repetindo padrões automáticos sem questionar se essas escolhas realmente refletem quem elas querem ser. Mas o filósofo alemão não estava interessado apenas em diagnosticar o problema. Ele propôs uma solução radical, uma forma completamente nova de pensar sobre nossas vidas e nossas escolhas. Uma ideia tão transformadora que pode literalmente revolucionar a forma como você encara cada momento, cada decisão, cada relacionamento. E essa ideia está condensada em uma frase aparentemente simples, mas profundamente desafiadora. Viva de tal modo que você queira viver de novo e de novo a mesma vida. Parece simples? Não se engane. Essa frase carrega um dos conceitos mais revolucionários da filosofia ocidental, o eterno retorno. E hoje vamos explorar como essa ideia pode transformar não apenas sua perspectiva, mas sua vida inteira. Para entender verdadeiramente o poder dessa frase, precisamos conhecer o homem por trás dela. Friedrich Nietzsche viveu entre 1844 e 1900, uma época de grandes transformações na Europa. A Revolução Industrial estava mudando drasticamente a sociedade. A ciência estava questionando antigas certezas, e muitas pessoas se sentiam perdidas sem os valores tradicionais que antes davam sentido à vida. Nietzsche observou que a humanidade estava passando por uma crise de significado. As antigas fontes de propósito, religião, tradições e hierarquias sociais estabelecidas estavam sendo questionadas ou abandonadas. Mas em vez de lamentar essa situação, ele viu uma oportunidade extraordinária. O conceito do eterno retorno aparece principalmente em sua obra A Gaia Ciência e é desenvolvido em Assim Falou Zaratustra. Mas não é apenas uma teoria abstrata, é um teste prático, um critério para avaliar como estamos vivendo. Imagine por um momento, e se você descobrisse que sua vida, exatamente como ela é, com todos os seus detalhes, momentos de alegria e de dor, sucessos e fracassos, relacionamentos e solidão, seria repetida infinitamente da mesma forma para toda a eternidade. Cada manhã que você acorda mal-humorado, cada oportunidade que deixa passar por medo, cada palavra áspera que dirige alguém que ama, cada momento de procrastinação, cada má escolha, tudo isso se repetiria eternamente sem alterações. Como você se sentiria? Nietzsche acreditava que essa pergunta revela tudo sobre como estamos realmente vivendo. Para a maioria das pessoas, a ideia seria aterrorizante. Reviver toda essa frustração, todos esses arrependimentos, todas essas oportunidades perdidas, para sempre? Mas Nietzsche não propôs essa ideia para nos atormentar. Ele a propôs como um desafio, um chamado para a grandeza. O eterno retorno não é necessariamente uma descrição literal de como o universo funciona. É, na verdade, um experimento mental, uma ferramenta filosófica para nos ajudar a avaliar nossas vidas com uma honestidade brutal e, mais importante, para nos inspirar a viver de uma forma completamente diferente. Agora vamos aplicar o teste do eterno retorno à sua vida real. Este não é um exercício teórico, é um convite para uma autoavaliação honesta e, possivelmente, transformadora. Pense na sua manhã de hoje. Você acordou animado ou já resmungando? Olhou o celular imediatamente ou reservou alguns momentos para si mesmo? Tratou as pessoas ao seu redor com gentileza genuína ou apenas cumpriu protocolos sociais? Se você soubesse que essa manhã se repetiria exatamente igual por toda a eternidade, você mudaria alguma coisa? Agora pense nos seus relacionamentos. Como você trata as pessoas que mais ama?
Com paciência, atenção e carinho genuíno, ou com irritação, distração e críticas constantes? Se cada conversa com seu parceiro, cada interação com seus filhos, cada encontro com amigos se repetisse eternamente, você se sentiria orgulhoso dessas interações? Considere seu trabalho. Você está se dedicando a algo que considera significativo ou apenas pagando contas? Está desenvolvendo suas habilidades, contribuindo positivamente, encontrando formas de crescer e impactar outros, ou está apenas cumprindo horários e esperando o fim do expediente? E quanto aos seus hábitos diários? Aquela série que você assiste sem nem prestar atenção, o tempo que gasta reclamando de coisas que não pode controlar, os momentos em que escolhe o caminho mais fácil em vez do mais gratificante. O teste do eterno retorno é implacável porque não se permite escapatórias. Não se trata de "vou melhorar amanhã" ou "quando as circunstâncias mudarem". Trata-se de "estou vivendo agora de uma forma que posso abraçar completamente". Mas aqui está o aspecto mais interessante. Quando começamos a aplicar esse teste regularmente, algo notável acontece. Começamos a fazer escolhas diferentes. Naquele momento em que você está prestes a responder com irritação a uma pergunta do seu filho, você se lembra: eu quero repetir essa reação eternamente? Provavelmente não. Então você respira fundo e escolhe responder com paciência. Quando você está tentado a adiar um projeto importante para assistir mais um episódio de uma série qualquer, você se pergunta: eu quero que essa escolha de procrastinar se repita infinitamente? A resposta clara leva você a uma ação diferente. Quando você está prestes a falar mal de alguém pelas costas, o teste do eterno retorno surge. Eu quero que essa fofoca seja uma marca eterna da minha vida? Subitamente, você encontra algo mais construtivo para dizer. O poder transformador não está apenas na pergunta, mas na mudança gradual de mentalidade que ela provoca. Você começa a viver de forma mais consciente, mais intencional, mais alinhada com os seus valores mais profundos. Antes de continuarmos explorando como aplicar o eterno retorno na prática, quero fazer uma pausa rápida. Se você está gostando deste conteúdo e achando que essa perspectiva de Nietzsche pode realmente transformar sua forma de viver, deixe um like neste vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo filosofia aplicada de qualidade para você. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Aqui você vai encontrar sempre conteúdo que conecta grandes ideias filosóficas com sua vida real. Ativa o sininho também para não perder nenhuma reflexão transformadora. Agora, vamos ao que realmente importa: como usar essa filosofia no seu dia a dia. Vivemos em uma era de distrações constantes, decisões em piloto automático e vida acelerada. Como aplicar o conceito do eterno retorno em um mundo de redes sociais, trabalho remoto, consumismo e ansiedade generalizada? No relacionamento com a tecnologia. Antes de pegar o celular pela 10ª vez na última hora, pergunte-se: eu quero que essa verificação compulsiva das redes sociais se repita eternamente? Provavelmente você descobrirá que prefere usar esse tempo para uma conversa real, um livro interessante ou simplesmente alguns momentos de silêncio. Nas escolhas profissionais. Em vez de apenas reclamar do trabalho ou aceitar passivamente uma situação insatisfatória, o eterno retorno nos desafia. Eu quero repetir eternamente essa sensação de estar desperdiçando meu potencial? Isso pode ser o impulso necessário para buscar novas oportunidades, desenvolver habilidades ou encontrar propósito no que você já faz. Nos hábitos de consumo. Aquela compra impulsiva, a comida que você sabe que não lhe faz bem, o tempo perdido com entretenimento vazio. O teste do eterno retorno traz uma clareza brutal sobre o que realmente queremos repetir em nossas vidas. Na gestão do tempo. Como você passa seus fins de semana, suas férias, seus momentos livres? Se cada domingo letárgico passado no sofá, cada férias desperdiçada, cada noite perdida em atividades que não acrescentam nada à sua vida fosse repetida eternamente, você se sentiria realizado? Nos conflitos e relacionamentos.
O eterno retorno nos torna mais conscientes sobre como lidamos com conflitos. Aquela discussão desnecessária, aquela mágoa que você escolhe cultivar, aquela oportunidade de perdoar que você deixa passar, tudo isso ganha uma nova perspectiva quando pensamos em repetição eterna. No cuidado pessoal. Como você trata seu corpo, sua mente, seu bem-estar emocional? O exercício que você evita, a alimentação descuidada, a falta de sono, o estresse desnecessário. O teste do eterno retorno nos confronta com as consequências de longo prazo de nossas escolhas diárias. Na contribuição para o mundo. Que marca você quer deixar? Se suas ações, palavras e escolhas se repetissem eternamente, qual seria o impacto no mundo ao seu redor? Isso nos leva a pensar sobre como podemos contribuir positivamente, mesmo em pequenas ações cotidianas. A beleza do conceito de Nietzsche é que ele não prescreve respostas específicas. Em vez disso, fornece um critério poderoso para que cada pessoa descubra suas próprias respostas. O que uma vida digna de repetição eterna significa para você pode ser completamente diferente do que significa para outra pessoa. E é exatamente assim que deve ser. O eterno retorno não é sobre perfeição, é sobre autenticidade. É sobre viver de acordo com seus valores mais profundos, mesmo quando é difícil. É sobre escolher conscientemente quem você quer ser, momento após momento. Nietzsche não estava sugerindo que devemos eliminar todos os momentos difíceis de nossas vidas. Dor, perda, desafios, tudo isso faz parte da experiência humana. O teste do eterno retorno não é sobre evitar a dificuldade, mas sobre como respondemos a ela. Uma vida digna de repetição eterna inclui momentos de tristeza enfrentados com coragem, conflitos resolvidos com maturidade, fracassos que se tornam aprendizado e dores que se transformam em compaixão. Quando Nietzsche disse, viva de tal modo que você queira viver de novo e de novo a mesma vida, ele estava nos convidando para uma forma de existência mais corajosa, mais consciente, mais verdadeira. A pergunta não é se sua vida é perfeita. A pergunta é se sua vida é sua. Se ela reflete quem você realmente é e quem você quer se tornar. Se ao olhar para suas escolhas você pode dizer, sim, isso sou eu, isso é como eu escolho viver. Começar a viver com essa mentalidade pode parecer assustador no início, afinal, significa assumir total responsabilidade por nossas escolhas. Mas também é incrivelmente libertador. Significa que cada momento é uma oportunidade de criar uma vida da qual você pode se orgulhar. Então, eu deixo você com a pergunta de Nietzsche. Se você tivesse que viver sua vida exatamente como ela é agora, com todos os seus detalhes, infinitamente, o que você mudaria? E mais importante, quando você vai começar a fazer essas mudanças? A vida que vale a pena repetir eternamente não é uma vida perfeita. É uma vida autêntica, consciente e vivida com propósito. E ela começa agora, com sua próxima escolha. Se este vídeo despertou algo em você, se a frase de Nietzsche realmente tocou sua perspectiva sobre como viver, eu tenho um pedido. Deixa seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Cada like me mostra que esse tipo de conteúdo profundo e transformador está fazendo diferença na sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma única ideia no momento certo pode mudar completamente o rumo de uma vida. Nos comentários me conta, depois de assistir este vídeo, o que você vai fazer diferente hoje? Que mudança, por menor que seja, você vai implementar pensando no eterno retorno? Eu leio todos os comentários e fico genuinamente curioso para saber como essas ideias impactam vocês. E lembra, sua vida é única, preciosa e cheia de potencial. A pergunta de Nietzsche não é para te julgar, mas para te inspirar. Viva de tal forma que cada momento seja digno de repetição eterna. Até o próximo vídeo e obrigado por estar aqui comigo nesta reflexão transformadora.